posicionamento que ele quer atingir. E aí, um desafio que a gente tem aqui nesse nosso programa hoje, como nós temos uma audiência predominante de empreendedores, e a gente sabe que, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham antes dos 10 anos. Como a gente consegue aqui, acho que esse é o nosso desafio, mostrar para essa audiência que branding pode ser algo que não necessariamente só quem tem uma verba milionária pode realizar. Esse é um dos nossos grandes desafios aqui hoje, que eu conheço muita audiência dos pequenos empreendedores, daqueles que estão começando, e às vezes a performance, a venda, a receita que ele precisa para pagar o aluguel no final do mês, está atormentando às vezes um pouco a cabeça dessa turma, e o branding ele chega também para ajudar, porque deixa eu trazer aqui um primeiro aspecto. Quando esse branding é conquistado, quando essa percepção do mercado sobre a marca dele, do valor dele, ela consegue atingir o mercado, você consegue ter mais margem, porque você começa a precificar o seu produto de outra forma. Isso é resultado imediato para o empreendedor. Como é que a gente consegue, Arthur, falar para um pequeno empreendedor a vantagem e o benefício de já começar a pensar em branding no early stage? Eu assisti teu episódio, nós estávamos falando de growth hacking e muito essa lógica que é natural para uma questão de sobrevivência, né? Então explicar isso muitas vezes para um pequeno empresário e muitas vezes culpa nossa, digo nossa, do pessoal do branding, que sempre defendeu uma coisa que o branding é um intangível, né? Que é uma coisa distante. E hoje a gente sabe que o branding diminui CAC, né? Diminui custo de aquisição, né? Ele provoca lealdade, então ele imediatamente ele provoca alguma coisa. Mas eu diria assim, pensando no pequeno negócio, no pequeno empresário, é que quando a gente tem um posicionamento claro de branding, a gente consegue reduzir uma série de divergências dentro do negócio. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem um posicionamento claro, se eu tiver 1, 2, 3 colaboradores, falando de uma pequena empresa, todos conseguem enxergar na mesma direção e orquestrar esses sinais na mesma direção. Isso reduz energia e reduz custo e reduz tentativa e erro, porque todo mundo enxerga para o mesmo olhar. Então, uma orquestração na concepção do produto, na concepção do serviço, na apresentação das embalagens, ponto de venda, experiências no ponto de venda, que quando eu não tenho isso, eu vou intuitivamente fazendo coisas. E o que acontece é que cresce um pouquinho na sobrevivência, fica um pouquinho maior, começa a se dar por conta que isso é uma esquizofrenia e que tem que reconstruir tudo de novo. Então, tendo esse olhar antes, tu consegue reduzir energia. Sabe aquela reunião, Flávio, que tu entra e perde 3 ou 4 horas numa reunião, porque hora um gosta para cá, o outro acha que é para lá e tal. Então, isso é uma empresa que não tem posicionamento. Quando tem um posicionamento, a gente economiza esse tempo e todo mundo consegue enxergar na mesma direção. Embalagem, produto, nome de serviço, nome de produto, ou seja, tudo corrobora na mesma direção. Isso economiza custos. Como é que a gente ajuda? Como é que seriam os principais passos para encontrar esse posicionamento? Eu acho que primeiro assim, não adianta você sair executando se você não sabe para onde ir, né? Então assim, vai sair correndo, vai sair todo mundo correndo, mas para onde você quer chegar? Primeira pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer, e a gente, até no livro eu trago muitos cases, todo empreendedor que cresce, que hoje está aí, uma empresa de 200 anos, 100 anos, ele se pergunta, quem é o meu cliente? E como é que eu posso fazer diferente? Porque se você está fazendo igual a todo mundo, lembra da época do Yogo Berry, tinha o Yogo Berry para